Grandes histórias acontecem para aqueles que aprendem a contá-las. No Instituto História Viva, o poder de transformação das histórias une crianças e idosos em situação de fragilidade. São hospitais e asilos envolvidos em contos de fadas. Participe como voluntário, acesse historiaviva.org.br e apoie nossos projetos. Juntos vamos distribuir mais histórias de alegria. Olá, eu sou Roseli Bassi e vou apresentar para você uma palestra informativa sobre o que é o Instituto História Viva, quais são os seus projetos, de que maneiras nós atuamos, para que você possa identificar a melhor forma de se adequar a um projeto que traz um impacto muito grande na área de comunicação, contação de histórias, storytelling, transformação de vidas, empreendedorismo, cultura, informação educacional e muito mais. Venha participar, você já perdeu muito tempo na vida. Vamos lá? Nós vamos falar agora sobre o Instituto História Viva, como ele nasceu. Tudo tem uma origem, tudo começa com uma história. E o Instituto História Viva também nasceu com uma história. A história do Instituto História Viva começa no ano de 2005. Eu me mudei para a cidade de Curitiba e queria de alguma maneira desenvolver um voluntariado envolvendo hospitais, contação de histórias e a princípio crianças. Quando eu coloquei uma notinha num jornal de grande circulação de Curitiba, convidando as pessoas. A nota dizia o seguinte: seja voluntário e conte histórias. Me encontre na sala 1 do Hospital de Clínicas de Curitiba. O hospital havia cedido uma sala para que eu me reunisse com um grupo de meia dúzia de pessoas, explicasse as minhas ideias e conseguisse sensibilizar a comunidade para se engajar num projeto de contação de histórias. Qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei naquela sala, com toda a minha timidez, um pendrive na mão, abri aquela porta na esperança de encontrar 6 pessoas. No mínimo, eu queria 6 pessoas para poder falar sobre as minhas ideias e ver se eu conseguia o apoio delas e a participação. O que aconteceu? Abri aquela porta, não tinham 6 pessoas, tinham 120 pessoas. Imagina, gente, uma pessoa tímida, com um pendrive na mão, quase que desmontou naquela hora. Eu quase desmaiei. Na verdade, fiz uma apresentação que eu não tenho nem muita ideia de como foi. Eu só me lembro de ter ficado muito nervosa. Só que algumas pessoas levantaram as mãos e perguntavam alguma coisa a respeito do projeto, como que vai funcionar, como é que você pretende implementar. E essas pessoas, a cada pergunta que me faziam, eu respondia da seguinte maneira: me espera no final, me aguarda no final para a gente conversar. E depois que terminou minha apresentação, as pessoas preencheram uma ficha de interesse em participar do projeto. Eu juntei essas pessoas, em torno de 4 a 5 pessoas, e expliquei a historinha para eles sobre o meu sonho de colocar esse projeto em prática. E eles disseram: como é que a gente pode ajudar isso? É genial, é bacana, é fantástico. Aí eu disse para eles: se vocês poderiam ajudar sendo diretores de uma instituição que nós vamos fundar, porque esse volume de pessoas sonha conosco o mesmo sonho e não vamos deixá-los esperando, vamos agilizar. Eles levaram para casa, dormiram com essa ideia e depois de uma semana nos reunimos lá na churrasqueira do Marquinhos para conversarmos a respeito. E eles aceitaram e nós fundamos o Instituto História Viva no ano de 2005. De lá para cá, muitas pessoas foram atendidas. Nós atendíamos em média 14 mil pessoas por ano. Um exército de 3.500 pessoas foram treinados ao longo desses 15 anos de existência. E hoje eu estou aqui para te apresentar a oportunidade de participar de uma organização que faz uma interface entre
as pessoas que desejam se tornar voluntários e as instituições que desejam receber voluntários. O Instituto História Viva não tem voluntários ligados aos seus projetos, e sim ligados aos projetos das instituições parceiras que estreitam os laços conosco, confiam na nossa habilidade em capacitar as pessoas, confiam na nossa habilidade em gerenciar as pessoas e auxiliar, facilitar, ser aquela ponte entre o anseio de ser voluntário e a necessidade da instituição por voluntários. Então, esse é o nosso convite para você. Venha participar também desse programa, faça os treinamentos na instituição que tem toda essa chancela de habilidade em capacitar. Já recebemos vários prêmios e é por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos muito na força do voluntariado, na força da contação de histórias e no poder do indivíduo de transformar a realidade. E afinal, quais são os projetos onde as pessoas têm a oportunidade de se voluntariarem através da intermediação do Instituto História Viva? Um dos projetos que nasceu, inclusive, no ano de 2020, por conta da situação que todos vivenciamos mundialmente, foi o projeto Contadores Virtuais. Como que funciona esse projeto? Da seguinte maneira: as pessoas são treinadas num treinamento, num sistema de treinamento totalmente virtual, pela sua câmera, pelos aplicativos. Elas fazem um treinamento interativo e dinâmico, preparando-as para se posicionarem diante de uma câmera e gravarem uma história personalizada, de maneira diferente de como acontece em a maioria das apresentações de contação de histórias que você conhece. Os contadores de histórias virtuais recebem um nome de uma criança, uma idade, e ligam a câmera e contam uma história compatível com essa faixa etária. Quando nós temos a possibilidade, nós também criamos interações através de aberturas personalizadas com fantoches, com super-heróis, ou da maneira como nós conseguirmos fazer, realizar. É uma etapa muito importante essa da personalização da história, porque a criança que está em situação de vulnerabilidade internada numa instituição, ela está com um processo de perda da identidade. A maioria das referências dela, da casa dela, dos amigos, familiares, objetos, cidade, circunstâncias foram afastadas momentaneamente pelo processo de adoecimento. A partir daquele instante, a criança passa a viver uma nova realidade, e isso é extremamente desafiador. Quando nós ligamos a câmera e gravamos uma história, fazendo uma saudação, citando o nome dessa criança, há um processo diferencial envolvido nisso, porque a criança se sente especial, ela retoma os contatos com a sua identidade afastada momentaneamente, e isso contribui com o processo emocional de apaziguamento da estrutura vulnerabilizada dessa criança. Consegue compreender? Tenta imaginar, para que você possa compreender a extensão disso. Imagine se uma criança de uns 4 ou 5 anos passando por um processo de uma enfermidade grave. Algumas enfermidades são um pouco mais leves, outras são extremamente graves. A criança está ali com o contato de um familiar, que é permitido e é obrigatório, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela está ali diante daquela circunstância em torno. Você conseguiu se imaginar nessa situação? Pois bem, a partir desse instante, imagine que alguém chegue com um tablet e te ofereça uma história. Diga para você assim: oi Mariazinha, vamos clicar aqui e ouvir uma história? A princípio a criança já conhece várias apresentações, são inúmeras que existem hoje nas redes sociais. Ela acredita a princípio que se trata de mais uma dessas. Só que a hora que ela escuta o nome dela saindo de dentro daquela caixinha, daquele tablet,
ou computador ou celular, pode ter certeza que há uma retomada dessa conexão neural vulnerabilizada. É construída aquela ponte de novo com a identidade dela. Ela se sente presenteada pela vida, diante de todos os desafios que ela está enfrentando. Algo de bom está acontecendo no meio disso tudo. Ela foi referendada. Há uma história acontecendo na rede social, citando o nome dela, fazendo referência a ela. Pode ter certeza que o impacto dessa história no processo de transformação vai ser muito mais significativo. Então esse é o processo Contadores de Histórias Virtuais. As pessoas são preparadas para ligar a câmera, editar o vídeo, posicionamento, luzes, som, como que ela pode se apresentar. A grande maioria de nós, e eu me incluo nisso, não tinha noção de como gravar uma história usando um recurso eletrônico. E a gente se programou, se preparou e ao longo do ano inteiro levamos histórias para crianças hospitalizadas envolvendo grupos de contadores de histórias virtuais. E não para por aí. Nós também levamos para o formato digital um dos projetos premiados do Instituto História Viva, que é o projeto Ouvir e Contar. História Viva, Ouvir e Contar. É um projeto intergeracional de escuta de idosos e transmissão da escuta para uma história e depois contada para uma criança. No meio disso tudo, nós estamos promovendo a inclusão digital de idosos. Gente, não é incrível? Você consegue entender a extensão de tudo isso? Como isso acontece? Então, os ouvidores e contadores de histórias virtuais promovem a transformação do ambiente de vulnerabilidade da criança hospitalizada, a transformação do ambiente de vulnerabilidade do idoso institucionalizado, a escuta, a prática da escuta ativa, o exercício da escrita criativa no processo de transformação dessa história num conto de fadas, o exercício das técnicas da arte de contar histórias no momento de gravar esse vídeo e também o exercício de novas habilidades como edições de vídeos que ele também pode desenvolver. São múltiplas tarefas envolvidas num grande processo impactante no nível cultural e educacional. Então esteja preparado para se envolver com algo que vai transformar a sua vida e vai potencializar também o seu processo de comunicação. Hoje a maioria das reuniões acontecem no formato virtual, você vai estar melhor preparado para se posicionar diante da câmera quando tiver que apresentar aquela sua palestra, suas ideias, seus projetos. O melhor treinamento de oratória que existe é um treinamento de contador de histórias. Pode apostar, você não vai perder nem seu tempo, muito pelo contrário, vai transformar vidas e vai ser transformado também por esse grande exercício de cidadania e solidariedade. Quando nós conseguimos contar histórias presencialmente, também há um grande impacto envolvido, porque a história transforma aquele ambiente. Existem múltiplos benefícios da arte de contar histórias e nós vamos falar sobre eles logo mais. Os benefícios que são produzidos para as pessoas atendidas, os benefícios que são produzidos para o próprio contador. E como que tem funcionado o projeto Ouvir e Contar? Eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto. História Viva, Ouvir e Contar é um projeto intergeracional que nasceu num momento muito especial em que eu fui viajar para a Ilha do Mel com um grupo de diretores que haviam fundado a organização. Lembra que eu contei daquelas pessoas que vieram, se aproximaram de nós no começo? Eles vieram a compor o quadro de diretoria e um belo dia eles resolveram me tirar da toca e levar para passear na beira da praia na Ilha do Mel. Enquanto todo mundo lá ficava sentado curtindo o sol maravilhoso de verão, eu resolvi caminhar. Conforme eu caminhava ao longo da praia, eu não sei se já aconteceu com vocês, eu adentrei em um processo de relaxamento, comecei a sentir meus passos, o contato dos meus pés na areia,
o som das gaivotas e ondas do mar e fui caminhando assim, né, aleatoriamente. A minha intenção era caminhar até a hora que eu sentisse vontade de voltar, sem nenhum compromisso, sem preocupação de cumprir metas de treinamentos. Eu estava ali totalmente entregue e livre. E caminhando assim, conforme eu fui caminhando, eu comecei a refletir. Puxa vida, nós contamos histórias em hospitais, em lares de idosos, e assim que nós terminamos uma história, nós ouvimos muitas outras, porque as memórias são avivadas através da história que nós contamos. Acontece um gatilho, um start numa lembrança de infância, numa lembrança de juventude. Quando nós contávamos histórias, por exemplo, que envolviam um baile, né, de uma festa, imediatamente o idoso se recordava das festas, da sua juventude, do que acontecia na sua comunidade, na sua cidade, no seu país, e contava para nós esse episódio dele. E conforme eu caminhava na beira da praia, eu pensava, puxa, são tantas as histórias ouvidas, tantas as histórias perdidas, que ficam ali, a esmo, pairando no ar. E se nós começássemos a escutar essas histórias? Imediatamente, gente, eu tive um insight. Eu não sei se vocês já tiveram um momento de insight, sem brincadeira. É algo assim que começa a povoar a sua mente de uma maneira tão intensa e tão forte e tão significativa, e você fica num estado de êxtase tão grande que você não consegue pensar mais em outra coisa. Você só abre para essas intuições e insights virem assim. Do mesmo jeito que as ondas movimentavam do mar, eu recebi esses insights. Como se o mar se transformasse num grande livro. Eu costumo dizer assim, que a minha ideia, se fosse convertida para um formato de uma linguagem simbólica, representa um livro aberto no mar escrito com uma caneta dourada. Conforme eu perguntava, essa caneta respondia. Então eu falava assim, tá, mas as histórias que nós ouvimos dos idosos, de que maneira a gente pode aproveitar? Transformando-as em um conto infantil. Aí eu falava, mas a maneira como os idosos enxergam muitas etapas da sua biografia é de uma maneira densa. Nem sempre as circunstâncias mais positivas da vida dentro da nossa biografia são as mais firmadas dentro da nossa memória. Em geral, as experiências mais marcantes trazem um impacto maior dentro de nós. Tanto as mais positivas, como o nascimento de um filho, casamento, formatura, primeiro dia de aula, elas ficam mais fortes, grafadas, porque elas envolveram uma série de hormônios e ativaram esse processo de fixação da nossa memória. Do mesmo jeito que as circunstâncias desafiadoras que vivenciamos também ficaram marcadas, como a perda de um ente querido, um acidente, perda de um trabalho, uma decepção amorosa, ficam grafadas dentro de nós. Acontece que muitos idosos institucionalizados trazem uma recordação maior das circunstâncias desafiadoras. E eles se recordam desses momentos e trazem pra gente. E eu, lembrando disso, perguntava pro mar, e como é que nós fazemos em relação a isso? Vocês encantam, colocam elementos que não eram vistos naquele momento sem mudar o sentido daquela narrativa. Existiam momentos acontecendo em paralelo, como o sol que ainda brilhava, as flores que abriam, os pássaros cantavam, alguma coisa de positivo acontecia. Insira esses elementos que não foram grafados junto com esse processo de memorização. Tá, mas e depois o que nós fazemos? Conta para uma criança. Que maravilha! Levar uma história encantada para uma criança e depois? A vida é uma relação de troca, respondeu o mar. Você recebe, pode também dar alguma coisa. A criança pode entregar para vocês uma produção artística. A criança adora desenhar. Inspirada nessa história, ela pode produzir uma arte. Nessa hora, gente, eu já estava voltando para trás, procurando uma caneta e um bloco, porque eu tinha medo dessas ideias escaparem da minha cabeça. E depois, vocês reconstroem essa ponte entre as frágeis idades, entre essas gerações fragilizadas pela dor, abandono, sofrimento, e transformam aquele ambiente de vulnerabilidade
devolvendo para o idoso a sua história encantada, de presente entregando o desenho da criança. Gente, eu voltei tão empolgada para o grupo que estava ali deitado, pedi para eles um bloco e uma caneta e ninguém tinha. Saí procurando pela ilha e é claro que eu não encontrei, em pleno verão, na hora do almoço. Mas, como tudo fica intensamente gravado dentro de nós, eu não perdi um segundo da minha memória, tanto que eu estou descrevendo para vocês após anos de acontecido, porque foi um momento marcante da minha vida. E esse projeto se transformou em realidade e hoje a gente tem uma amplitude tão grande que já estamos em 7 estados do Brasil e esse projeto envolvendo educação e conexão entre as frágeis idades. Então você pensa a magnitude desse projeto que estava ali pairando no inconsciente coletivo e foi captado. Eu fui instrumento para que ele pudesse ser aplicado aqui na Terra. E outros tantos projetos inspirados nesse já nasceram. Existem muitas pessoas que estão fazendo muita coisa semelhante a esse projeto. Mas ainda bem, as boas ideias foram feitas para serem multiplicadas. Então vamos transformar o ambiente de realidade daqueles idosos, daquelas crianças, construindo uma ponte entre as gerações. Muitas e muitas histórias foram colhidas nesse tempo todo, nesse inteirinho. Nós temos um caso de um idoso que contou que quando ele era pequeno, ele tinha sofrido um acidente na lavoura de feijão. E ele perdeu, um pedaço de uma das pernas e carregou isso ao longo da vida, essa dificuldade dessa mobilidade provocada por esse acidente que ele sofreu na lavoura de feijão. E aí nós escrevemos um conto, Tião e o Pé de Feijão, onde nós transformamos aquela dor, aquela aparente dor, porque a gente sabe que todas as experiências da vida são aproveitadas para o processo de evolução. E ele passou por tudo isso ao longo da vida e era um idoso institucionalizado que tinha uma certa amargura por essa circunstância da sua infância. E nós fizemos esse conto Tião e o Pé de Feijão. E uma criança fez um desenho maravilhoso dessa história e quando nós contamos para esse idoso e entregamos o desenho, sabe o que ele fez? Colocou a mão na cintura, olhou para nós com um sorriso lindo no rosto e disse assim: "Não é que a minha história é bonita?" E a partir daquele instante, gente, nós passamos a enxergar aquele sorriso brotando do rosto dele cada vez que ele olhava para nós. Porque nós trouxemos uma releitura, uma viagem no tempo e uma ressignificação daquele episódio da biografia que estava fragilizando o processo da memória dele. E assim como a visão holística diz que o todo está na parte, a parte está no todo, quando você contagia uma história na linha biográfica desse idoso, você acaba contagiando todo o processo biográfico até a presente data. Como diz o seu Jurandir no vídeo que vocês vão ver a seguir, ele fala uma frase muito forte: nós existimos, passamos a existir. A partir do momento em que ele teve contato com esse projeto, ele reconheceu a sua identidade. Então, é algo encantador, é ou não é? Senhores, senhoras, eu tenho 75 anos, moro num lar de idosos. Olha, um lugar onde o lar dos idosos é o Recanto Tarumã e somos 107 moradores. E o negócio é o seguinte, nós não temos onde desovar as nossas histórias de vida, nossas histórias, nossas piadas, a não ser entre nós mesmos. De repente aparece um grupo de pessoas, vários grupos de pessoas, e se apresentam para nós, doando seu tempo, doando a sua boa vontade. Pois bem, há 3 anos que eu moro nesse lar de idosos e mais ou menos nessa mesma ocasião, logo após a minha chegada, eu conheci o grupo Instituto História Viva. Veja só, me aparece um pessoal disposto a ouvir histórias minhas, dos meus amigos e começamos a contá-las. Vocês não imaginam. Eles levaram nossas histórias. Fizeram um trabalho magnífico, fizeram
um trabalho de encantamento naquelas histórias, porque, segundo eles, essas histórias eram para ser contadas a crianças com neoplasia, crianças em casas de recuperação, de apoio, e isso já nos deixou felizes, contar a história. Ninguém escutava. De repente, a gente sabe que nossa história vai ser ouvida por crianças, nem o netinho da gente queria escutar, pô. Então, ficamos muito felizes com isso, muito felizes mesmo. E não terminou aí. Pouco tempo depois chegaram todos esses elementos desses grupos maravilhosos e nos trouxeram duas coisas. Nos trouxeram desenhos que as crianças fizeram, fundamentados nas histórias que cada um de nós contou. E, melhor ainda, trouxeram as histórias recontadas para nós. Olha, maninho, desculpe, é que eu sou carioca, viu? Vocês não queiram saber a alegria que eu e meus colegas ficamos, cada um de nós, por ter esse reconhecimento de vida. Puxa, nós existíamos, passamos a existir. Então esse grupo, esse Instituto História Viva, que foi o engendrador de tudo isso, está sendo ainda, eu senti no olhar de cada um deles a alegria de estar fazendo alguma coisa maravilhosa. E você? Você pode também fazer isso. Simples. Existe um site que vocês vão tomar conhecimento e neste site vocês procurem saber, porque talvez vocês possam ser esses elementos que vão ouvir a minha história, a história dos meus amigos, contar para as crianças e nos fazer felizes. E eu tenho certeza que você gostaria muito de fazer pessoas felizes. Faça isso. Venha para cá. Inscreva-se no Instituto História Viva. Apresente-se. É fácil, fácil, fácil. Gratificante saber que, diante de tantos desafios, de tantas notícias que não são nem um pouco positivas, que ativam a ansiedade, a angústia, a depressão, nós temos boas notícias circulando. Então procure se aproximar dessas boas notícias. Inclusive isso também é um dos benefícios e retornos promovidos para o grupo de voluntários. Eles acabam desenvolvendo uma visão mais realista da vida. Eu não digo positiva, não é questão de trabalhar a positividade, é questão de trabalhar a realidade, porque a realidade nos mostra que diante de algumas situações desafiadoras comparadas às imensidões de bênçãos e graças e positividades acontecidas ao nosso redor, o número é bem maior. Então, uma visão realista da vida é uma visão do que realmente importa, do que é essencial. É desenvolver a habilidade do essencialismo. Perceber que o essencial é, sim, visível aos olhos. E nós podemos observar no nosso dia a dia a partir do momento em que desenvolvemos uma visão mais voltada para o que é essencial. O essencial é visível aos olhos. Participe de projetos, ouça notícias, se ambiente de situações que mostrem a verdadeira realidade, porque a verdade vai te libertar. Os projetos desenvolvidos pelo Instituto História Viva também estão totalmente alinhados com as políticas públicas do Estatuto da Criança e do Adolescente, da política pública do Estatuto do Idoso e também protegidos pela lei do voluntariado. A partir do momento em que você doa o seu trabalho, talento, tempo em prol de um projeto, uma organização, uma situação que te incomoda, você está voluntariamente se vinculando a isso. Não há recebimentos de retornos financeiros, mas pode ter certeza, você vai receber
muito mais, vale muito mais a pena se dedicar a isso com amor do que você propriamente receber importâncias materiais. Pode ter certeza que o que vem para você é de um valor incomensurável. Experiência própria, experiência relatada por vários voluntários atendidos no projeto, e talvez você já seja uma dessas pessoas que já perceberam, já foram contagiados por essa sementinha do voluntariado e perceberam a diferença que fez na sua vida. Então, imagina, eu não conseguiria colocar preço no que eu faço no Instituto, quando eu estou ali contando uma história, ouvindo uma história de um idoso, transformando uma história, editando um vídeo. Eu não consigo mensurar se isso tivesse que ser transformado em valores monetários. Eu não conseguiria mensurar um valor para isso, porque está além, muito além de qualquer importância material envolvida. A partir do momento em que você se vincula ao projeto do Instituto História Viva, seja com idosos, seja com crianças, seja fazendo qualquer trabalho, suporte aos trabalhos desenvolvidos pela organização, a partir do momento em que você percebe a importância de doar o seu tempo com qualidade, com profissionalismo, com dedicação, você começa a perceber que você precisa se preparar para isso. Não basta ter boa vontade, gente, isso ajuda bastante, claro que ajuda. É imprescindível para te mobilizar. A boa vontade faz você sair daqui para lá. Se eu quiser me levantar para buscar um copo d'água, por exemplo, eu vou ter que ter o impulso, a boa vontade de sair do lugar, senão eu não vou me movimentar, minhas pernas não vão se mexer, minha mão não vai abrir a torneira, enfim, existem vários processos envolvidos, além da simples boa vontade. Se eu não soubesse caminhar, se eu não soubesse girar aquela manivela que abre a torneira, eu não conseguiria beber a água. Para isso eu me preparei. Para ser voluntário no Instituto História Viva, nos projetos que o Instituto História Viva intermedia entre a pessoa que quer ser voluntária e a instituição que quer receber um voluntário, para participar desse processo você precisa se capacitar. Como é que você vai participar de um trabalho complexo, impactante, lidando com pessoas em situação de vulnerabilidade sem o devido preparo? Um dos motivos até maiores que o Instituto História Viva atrai as pessoas é justamente essa experiência, essa expertise no treinamento, na capacitação, na preparação, não só técnica, como emocional, como os recursos, tudo que você imagina que você pode se preparar para um trabalho, desenvolver esse trabalho com muita eficácia, com muito comprometimento, com muita criatividade, com muita responsabilidade. Nós somos a organização referendada nesse treinamento. Por muitos anos, não é só porque nós temos um bom conhecimento a respeito, a própria prática nos preparou para isso. Então nós temos autoridade para treinar você para ser um ouvidor e contador de histórias. Para isso, existem recursos envolvidos, é claro, gente, existem recursos envolvidos, existem profissionais envolvidos. Quando nós somos contratados por uma empresa para dar um treinamento interno, a empresa não pergunta para nós, mas vocês são voluntários, venham treinar aqui. Eles querem um profissional envolvido, eles não querem um amador. Eles precisam de pessoas que dedicam o seu tempo na preparação, no treinamento e a mesma coisa. E o valor das inscrições cobradas na comunidade é irrisório. As pessoas pagam uma taxinha de inscrição que traz um retorno e um benefício tão grande para a sua vida. E, além de tudo, possibilita o Instituto História Viva fazer essa interface voluntariamente entre você e o trabalho voluntário na instituição. Nós não somos uma organização que precisa de voluntários, que necessita de voluntários, porque nós não trabalhamos com público assistido dentro da nossa organização. Nós somos uma organização que presta um auxílio às pessoas que querem doar seu tempo e às instituições que querem receber. E de maneira que nós nos preparamos e capacitamos pessoas e oportunizamos a elas essa chance de fazerem a diferença na vida de alguém e receber em troca os benefícios disso. E então, comparado ao que as pessoas recebem, há uma cobrança de uma taxinha irrisória. Existe a possibilidade da pessoa também justificar uma dificuldade por não conseguir contribuir e mesmo assim receber um apoio, um suporte? Claro que sim.
é só ter humildade para procurar o Instituto História Viva e expor a sua situação. Mas se você parar para pensar bem, é uma organização social. Ela presta o trabalho de apoio às pessoas assistidas. E nós somos pessoas saudáveis, podemos nos capacitar sim para prestarmos um trabalho de alto grau, de alto impacto e ao mesmo tempo recebermos muito, que vai beneficiar o nosso trabalho profissional e potencializar a nossa remuneração, vai beneficiar o nosso trabalho pessoal, vai potencializar as nossas relações e vai nos transformar em pessoas melhores. Então, às vezes a visão no Brasil, né, o brasileiro ele tem uma visão um pouco mais assistencialista, e isso não é erro, é cultura. Em outros países nem se discute a respeito disso, mas no Brasil muitas pessoas até perguntam, mas eu quero ser voluntário, eu vou ter que investir? Claro que vai, você vai investir na tua capacitação para ser voluntário do hospital, vai ser voluntário do lar de idosos, não do Instituto História Viva. Você vai ser voluntário nessas organizações e prefere se capacitar muito mais do que chegar lá sem conhecimento técnico nenhum e perceber que em pouco tempo você já desanimou. Porque quando a gente não tem capacitação, a gente não consegue tocar em frente. Então, é preciso ajustar também a nossa visão distorcida a respeito do que é um trabalho social efetivo. Não é assistencialista. Existem muitos assistencialismos dentro do âmbito do voluntariado, com certeza. Muitos, inúmeros. São aqueles trabalhos inócuos que não transformam a vida da pessoa efetivamente. Pode até apagar um incêndio imediato, mas não produzem transformação. Para produzir transformações impactantes, você precisa estar devidamente preparado. Então aproveita essa oportunidade que a vida está te dando e reveja os seus valores, seus padrões também, para que você possa investir num projeto que vai te trazer um suporte muito impactante para a sua vida, para as suas relações, e você vai se sentir satisfeito e vai perceber que realmente valeu muito mais do que você investiu.